o Fernando Nakagawa já presente para a gente tratar de todos esses impactos econômicos ali que ainda ninguém tem muita clareza, né? Quem é contra o tarifaço aí de Trump já dizendo que pode ser um tiro no pé dos próprios americanos, etc. E aqui o impacto para a nossa indústria. Naka vai trazer os dados mostrando que com essa tarifa de 25%, os Estados Unidos passam a ser o país que mais taxa o aço brasileiro, o aço que o Brasil exporta mundo afora, é isso, né? É uma situação absolutamente bizarra, sui generis do ponto de vista não econômico. Não esperada para um país como os Estados Unidos. Né? Exatamente, porque os Estados Unidos sempre tiveram a sua economia super aberta. Isso, segundo muitos economistas, até explica a riqueza da economia americana. Pelo fato de ser aberta, ela precisa ser muito competitiva nos vários segmentos. Isso trouxe competitividade, produtividade para a economia americana, que sempre, historicamente, teve baixíssimas taxas imposto de importação. Não é agora o momento desta situação, pelo menos quando a gente observa o aço e o alumínio, que passam então a ter este imposto de 25%, que no caso brasileiro, do que nós exportamos, passará a ser o maior do mundo. A gente separou algumas alíquotas do imposto de importação para o aço pelo mundo. E aí temos aí Estados Unidos com os 25% prometidos. O segundo país com a maior alíquota do planeta atualmente é Angola, 20%. Angola viveu nos últimos anos uma grande confusão interna ali com a chegada da indústria siderúrgica, houve a proteção desta indústria, foi um tema inclusive que teve repercussão internacional, porque alguns países reclamaram desta taxa bastante elevada para os padrões históricos. Depois Tonga, no meio da Oceania, 15%. A Turquia, que tem um parque fabril muito grande siderúrgico, 12,63%. Zimbábue com 12%. Aí outros países, não estão todos aqui, obviamente. Arábia Saudita com mais de 11%, Paquistão 11%, Botsuana 10%, a Bolívia, nossa vizinha, 7,5%. E a China, que é um grande comprador de tudo que existe no mundo, 2% de alíquota. Para várias situações, os Estados Unidos tinham alíquota zero para aço laminado, por exemplo, como matéria-prima. E aí você sai dessa situação para 25%, é uma mudança drástica. A partir de agora, Yuri, uma coisa que muita gente se pergunta é a frase dita ontem por Trump de que as medidas de compensação, de equiparação do imposto que países cobram dos Estados Unidos para a economia americana ser ajustada, passariam a ser anunciados em breve. Em até 2 dias, o Trump disse que anunciaria essas tarifas de retaliação. Aí pode ter um outro problema para o Brasil, porque se for uma decisão unilateral, universal para todo mundo, o Brasil tem, historicamente, imposto de importação elevado. Isso pode fazer com que a gente sofra mais do que outras economias que são abertas, por exemplo, a União Europeia ou Chile. Isso pode nos prejudicar ainda mais. Quer dizer, está bem clara essa estratégia de Donald Trump de ir negociando de um jeito muito duro, né? Com todas os mecanismos que tem ali, a questão é que se passar do ponto, né, se apertar demais, o parafuso espana e pode ficar ruim para todo mundo. De fato, pode criar aí uma instabilidade. Aí, como você e Pedro Venceslau diriam, né? Não adianta ter nervos de aço nessa situação de guerra comercial total, né? Porque, por exemplo, no caso do aço brasileiro, tem um aspecto interessante. As siderúrgicas brasileiras importam carvão dos Estados Unidos para usar nos alto-fornos aqui do Brasil. Se a gente passa a produzir menos, porque está exportando menos para os americanos, a gente vai passar a importar menos. Ou passar a usar mais produto nacional. Por exemplo. Então, acaba prejudicando a economia americana, não apenas pela inflação, que vai estar embutido em tudo que tem aço a partir de agora e alumínio. Não apenas aí, mas também, por exemplo, na capacidade de exportar carvão. Outra preocupação é de que, com o mercado americano cobrando tanta taxa assim, pode ter uma super oferta de aço e alumínio em outros mercados.
Isso pode prejudicar 2 vezes a indústria nacional. Você imagina, se para as siderúrgicas brasileiras passa a ser quase impossível exportar para os Estados Unidos por causa desse sobrepreço, é a mesma coisa com outros países, com os mexicanos, com os canadenses. Para onde vai tanto aço? Será que vai vir para o Brasil? E se vai para o Brasil, vai ter uma concorrência, uma super concorrência com o aço produzido aqui. Então você começa a desestabilizar todas as cadeias. Nossa, viram um Deus nos acuda. E aí, de novo, para não perder a chance, né? Nem Tony Stark, o Homem de Ferro, vai conseguir ajudar a indústria do aço. Nakagawa, obrigado mais uma vez.